Olá! Nesse segundo vídeo, vamos resumir um pouco sobre os diversos tipos de controle de acesso, como físico, lógico e de proteção. Basicamente, controle de acesso físico são barreiras reais para evitar que pessoas não autorizadas entrem em contato direto com os sistemas, como guardas e câmeras de segurança, sensores de movimento e alarmes. Os controles de acesso lógico também têm o mesmo objetivo de gerenciamento, proteção e segurança dos sistemas, mas lidam diretamente com a autenticação, autorização e auditoria nos sistemas. Podemos citar como exemplo criptografias, senhas, biometria e protocolos. Os controles de acesso administrativos são políticas e procedimentos de segurança definidos por uma empresa, como, por exemplo, treinamento adequado para os funcionários, classificação de dados baseados na confidencialidade e procedimentos detalhados. Algumas estratégias de controle de acesso são divididas em obrigatórias, discricionárias, funções e regras. O controle de acesso obrigatório, ou MAC, restringe as ações que um indivíduo, seja usuário ou processo, pode acessar ou executar em um objeto, seja um arquivo ou um dispositivo, baseado em diferentes níveis de classificações de segurança. O controle de acesso discricionário, ou DAC, concede ou restringe o acesso ao objeto determinado pelo responsável, ou seja, descreve quais indivíduos podem ou não acessar determinado objeto. O controle de acesso por função, ou RBAC, permite ou restringe o indivíduo de realizar ações a partir de sua função dentro da empresa e são determinadas pelas listas de controle de acesso. As listas de controle de acesso, ou ACLs, ajudam a determinar se um determinado acesso deve ser concedido. Dessa forma, depende de regras como hora do dia, propriedade do objeto, participação do grupo e classificação do indivíduo. O método de autenticação mais comum é a senha, que geralmente deve cumprir o requisito mínimo de 8 caracteres, não ser de fácil adivinhação e ter uma combinação de letras minúsculas, maiúsculas, símbolos e números, além de não utilizar a mesma senha para diferentes sistemas. Além da senha, também são utilizados outros métodos como cartões inteligentes, chave fob, biometria, escaneamento de retina, além da verificação de 2 fatores, que geralmente podem ser uma combinação de uma senha e uma biometria, por exemplo. Basicamente, a autorização controla o que um usuário pode e não pode fazer na rede após ser autenticado, ou seja, é definido quais tipos de privilégio o indivíduo pode ter, se ele pode ler, copiar, criar, modificar ou excluir algum arquivo, por exemplo. Geralmente, a autorização é automática e não exige que os usuários executem etapas adicionais após a autenticação, tendo em vista que é necessário definir as regras de autorização antes de tudo. A auditoria rastreia uma ação até a pessoa ou processo que está efetuando a mudança em um sistema, coleta essas informações e reporta os dados de uso. Esses dados coletados podem incluir a hora de login para um usuário ou quais recursos de rede o usuário acessou. Dessa forma, é possível que uma empresa rastreie as ações e erros durante uma auditoria ou investigação. As medidas de auditabilidade incluem tecnologias, políticas, procedimentos e educação. Dentre os diversos tipos de controle de segurança, existem os preventivos, dissuasivos, detecção, corretivos, recuperação e compensação. Os controles preventivos impedem que a atividade indesejada ou não autorizada aconteça, ou restringe as ações de alguém autorizado, como os firewalls, que bloqueiam o acesso a uma porta ou um serviço que criminosos virtuais podem explorar. Os controles dissuasivos servem para limitar uma ação ou um comportamento a partir do desencorajamento de entradas não autorizadas, ataques ou roubos de dados em sistemas confidenciais. Alguns exemplos são cercas, guardas, câmeras e criptografia. Os controles de detecção procuram atividades incomuns ou proibidas e fornecem métodos para gravar ou alertar os operadores do sistema sobre um possível acesso não autorizado. Que fique claro,
Os controles de detecção não impedem que algo aconteça. Na verdade, são medidas tomadas após o fato. Os controles corretivos são implementados depois do sistema sofrer algum tipo de ameaça. Dessa forma, eles restauram o sistema ao estado de confidencialidade, integridade e disponibilidade, como também os sistemas ao estado normal, após ocorrer atividade não autorizada. Os controles de recuperação restauram os recursos, funções e capacidades após uma violação de uma política de segurança, como reparação de danos e deter qualquer dano adicional. Os controles de compensação fornecem opções a outros controles para aumentar o reforço relacionado à sustentação de uma política de segurança. Ele pode substituir um controle que não pode ser usado devido às circunstâncias. Bom, por hoje é isso, mas quero lembrar você de não esquecer de fazer as atividades e os testes desse capítulo. É muito importante fazê-los para reforçar o conhecimento visto nesta aula. Então, como sempre, curta o vídeo e comente suas dúvidas. Nos vemos na terceira parte sobre ofuscação de dados.